Decreto número 937, para o concurso do Instituto Darcy Ribeiro, em Maricá. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. As contratações de serviços e as aquisições de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, SRP, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Maricá, obedecerão ao disposto neste decreto. Parágrafo único. Os regulamentos próprios das sociedades de economia mista e das empresas públicas do Estado poderão instituir, naquilo que for compatível com o disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, as normas do Sistema de Registro de Preços, SRP, previstas neste decreto. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Sistema de Registro de Preços. Conjunto de procedimentos para realização, mediante licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Inciso 2. Ata de registro de preços. Documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Inciso 3. Órgão gerenciador. Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Inciso 4. Órgão participante. Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Inciso 5. Órgão não participante. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. Artigo 3º. O Sistema de Registro de Preços será adotado preferencialmente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Inciso 2. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Inciso 3. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo ou, inciso 4, quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Artigo 4º. O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado, previsto no Decreto de Procedimento de Contratação. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos no Decreto de Procedimento de Contratação. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle na forma deste decreto. Inciso 4. Atualização periódica dos preços registrados na forma deste decreto. Inciso 5. Definição do período de validade do registro de preços. Inciso 6. Inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais
aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Parágrafo único. O sistema de registro de preços, no caso de obras e serviços de engenharia, somente poderá ser utilizado se atendidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Artigo 5º. O órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, no âmbito dos órgãos da administração pública do município, será exercido pela Secretaria de Administração. Parágrafo único. As entidades da administração indireta terão órgão gerenciador próprio. Capítulo 2. Do procedimento preliminar. Artigo 6º. Respeitadas as competências legais de outros órgãos, caberá à Secretaria Requisitante a instauração e instrução dos procedimentos administrativos nos termos da legislação em vigor para fim de registro de preços. Parágrafo 1º. As formalidades de abertura do processo atenderão o disposto no Decreto Municipal de Procedimento de Contratação, inclusive: inciso 1. Providenciar a remessa dos autos ao setor de compras para a realização da pesquisa ampla de mercado ou anexar a pesquisa feita pela própria Secretaria Requisitante para identificação do valor estimado da licitação. Inciso 2. Aplicar garantida ampla defesa e o contraditório às sanções decorrentes de infrações no procedimento licitatório. Inciso 3. Aplicar garantida ampla defesa e o contraditório às sanções decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais. Parágrafo 2º. No curso do termo de referência / projeto básico, a Secretaria Requisitante deverá solicitar ao órgão gerenciador que providencie a consulta a todas as demais secretarias e órgãos similares acerca do interesse em participar do registro, de modo a ser formalizada a memória de cálculo correspondente. Parágrafo 3º. As comunicações entre o órgão gerenciador, órgãos participantes e órgãos aderentes serão formalizadas preferencialmente mediante correspondência eletrônica, dispensando-se o encaminhamento de documentos impressos. Parágrafo 4º. Caso tenham interesse, as secretarias e órgãos deverão encaminhar ao órgão gerenciador a sua memória de cálculo no prazo de até 5 dias corridos, sendo o silêncio considerado como ausência de interesse em participar do registro de preços. Parágrafo 5º. Realizado o procedimento nos parágrafos antecedentes, o órgão gerenciador retornará os autos à Secretaria Requisitante para as providências necessárias à instrumentalização processual. Parágrafo 6º. Após esta fase inicial, o processo seguirá o trâmite de despesa ordinária nos moldes da legislação em vigor até a homologação. Parágrafo 7º. O procedimento descrito nos parágrafos anteriores poderão ser aplicados às entidades integrantes da administração indireta do Poder Executivo do município de Maricá, caso devam ser contempladas na ata de registro de preços.